Ok. Então, a gente vai dar início ao minicurso do professor Gerson, de estado sólido computacional em Python. O professor Gerson possui graduação e doutorado em física pela USP, é pesquisador nas áreas de física computacional e física da matéria condensada, e atualmente é professor na UFU, UFO. Uberlândia, certo? Uhum. Pode começar. Professor, o senhor prefere que o interrompam durante a apresentação ou deixe as perguntas Sim. para o final? Não, podem ficar à vontade, podem interromper a qualquer momento. Vou falar sobre isso na minha introdução aqui. Okay. Pode começar. Ok. Bom, gente, em primeiro lugar, queria agradecer o convite da organização do evento para poder estar aqui apresentando o minicurso para vocês. E dizer que eu estou me sentindo um pouco peixe fora d'água. A gente estava conversando aqui um minuto atrás que aí no IFT tem 2 professores, só 2 pesquisadores trabalhando com matéria condensada, que é o Alexandre e a Aline. E eu olhei aqui o título das palestras que vão ser apresentadas pelos participantes do evento e acho que nenhuma é sobre estado sólido. Então eu estou um pouco preocupado se vocês vão se interessar pela minha palestra. Mas vamos lá. Eu preparei, antes de falar um pouco, então, como a Thaís já me apresentou, eu estou na Universidade Federal de Uberlândia e não vou ficar falando muito sobre a minha pesquisa, nem vou ficar falando muito sobre a universidade. Vocês podem acessar a minha página, se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, para a gente usar o tempo aqui mais para o minicurso. Bom, antes de falar do minicurso, só anunciar, eu gosto de anunciar sempre, talvez vocês conheçam, mas eu e o Bruno desenvolvemos essa extensão, não sei aqui quantos de vocês usam a extensão, para acessar o portal CAPES de periódicos de uma forma um pouquinho mais simples do que o que a CAPES propôs, né? Então, a minha extensão fica lá no Chrome, Firefox, onde vocês quiserem, e um cliquezinho já te transfere para a página adequada do portal de periódicos do paper que você quer acessar, né? Uma outra ferramenta que o Bruno desenvolveu, que é muito útil, essa não tem nada a ver com ela, mas eu acho bem legal, então eu divulgo também, é o DOI2Bib, que você pega o código DOI do paper, joga num comandinho ali, linha de comando no Python, e ele te carrega o BibTeX inteirinho daquele cara automaticamente, né? Muito prático para escrever papers. Só fazer um pequeno marketing aqui para vocês darem uma olhada. Todos os links que vão aparecer aqui na minha palestra, inclusive esses daqui estão todos na minha página. Então, se quiserem anotar algum link, basta anotar esse aqui de baixo. Tá? O resto está tudo lá dentro. Bom, só para vocês verem aonde eu estou, Uberlândia, não sei se é tão bem conhecida mesmo dentro do Brasil, mas eu estou aqui no Triângulo Mineiro, né? Um pouquinho acima do estado de São Paulo. Dá umas 4 horas de Ribeirão Preto, que é bem lá no centro, umas 8 horas aí da capital de carro. Tá? Aqui uma foto noturna da região central da cidade e aqui uma foto do campus. É um lugar bem agradável de trabalhar. Professor, desculpa, eu não sei se é para mim, mas acho que não está compartilhando a tela que você está mostrando. Não está? Não, só o navegador. Compartilhou a tela errada? Ué, estranho. Como é que eu troco a tela aqui? Peraí. Engraçado, para mim diz que está compartilhando a tela certo. Mas vamos lá, trocou? Agora trocou. Perdão, gente. Então só estava... Deixa eu voltar aqui. Eu falei, vocês não viram isso aqui então, né? Perdão, então só vou falar. Então a extensão do Chrome, Firefox, é essa daqui. O link para ela está na minha página. Vocês podem acessar a minha página. Tem uma aba lá de links. E a extensão vocês podem baixar, caso vocês não conheçam ainda. Tá? E a página do Bruno, com a biblioteca DOI2Bib, é essa aqui embaixo, né? A página lá no projeto PyPy. Né? Beleza? Só fazer um pequeno marketing. E, bom, vamos lá. Sobre o curso em si, eu coloquei aqui um outline só para a gente apresentar. Então, como a Thaís havia perguntado antes, a primeira coisa é me interrompam a qualquer momento com perguntas. Eu não tenho, do meu ponto de vista pessoal, a menor necessidade de chegar até o final. Eu acho que vocês vão gostar mais da última parte, mas se a gente não chegar lá, por mim, tudo bem. Eu me comprometo a... Eu gostei dessa parte que eu preparei para esse curso,
E se eu não chegar lá, depois eu preparo um vídeo extra complementando essa parte que eu acho que ficou bem interessante. Mas a minha intenção aqui no curso, eu fiz aquela enquete, mandei para vocês o link para vocês preencherem, e pelo que eu vi lá, bastante gente não sabe Python, e tem um tanto de gente que respondeu que não usa programação ou não sabe quase nada de programação ainda. A maioria parece que sabe um pouquinho de Python, tem uma base e tal, mas está bem amplo ali a discussão. Então eu queria realmente focar um tempo aqui, estava me perguntando se eu podia pular um pouco do que está aqui, mas não, eu vou gastar um pouco aqui na introdução, um pouco de introdução, a aula de hoje inteira vai ser sobre essa introdução ao Python. Então quem já sabe Python, talvez veja uma novidade ou outra, mas quem nunca viu Python, eu acho que vai ser uma introdução completa a tudo que a gente vai precisar. Tá? Quem não tem o Python instalado, eu recomendo que sigam esse link aqui, podem fazer uma busca no Google Colab, que vai abrir este link, que vocês podem usar, é uma interface do Python online, que vocês podem usar para programar e rodar todos os códigos que a gente vai desenvolver aqui, dá para rodar aqui em tempo real. Tá? E eu vou passar pelo básico do Python, os fundamentos do Python, não vou entrar em Python avançado, então realmente a parte mais básica do Python, e vou gastar um tempo no NumPy e no Matplotlib, que é as ferramentas que a gente usa para fazer os trabalhos em si. Ok? Beleza. A segunda parte do curso, eu vou falar sobre a equação de Schrödinger, e a minha ideia aqui é resolver dois problemas simples, usando uma técnica trivial e uma técnica não tão trivial, um pouco mais interessante. Tá? Então, a primeira técnica, a gente vai simplesmente discretizar o hamiltoniano, que é a primeira coisa que a gente faz em física computacional, e calcular os autovalores e os autovetores de uma matriz. Então, algo bem simples, na verdade, e depois elaborar. A segunda abordagem, eu vou discutir com vocês como criar um operador linear em Python. Então, a gente vai criar um objeto que é um operador e não a matriz em si. Então, esse operador é uma grandeza que atua num vetor. Então, eu tenho um objeto que é um vetor, eu atuo com esse operador no vetor e ele vai tomar uma derivada, fazer alguma coisa. Tá? E a gente usa este objeto para calcular também autovalores e autovetores, só que segundo outros métodos. Então, um método que usa esse tipo de abordagem de operadores lineares é o método de Lanczos, que talvez alguns conheçam. Lanczos daria trabalho elaborar num curso introdutório, então a gente vai usar um método simples, que é o método da potência inversa, que ilustra como é que funcionam esses operadores lineares, é um método interessante para uma primeira abordagem, de ver como que algumas coisas não triviais começam a aparecer. Né? E com isso a gente consegue calcular o primeiro autoestado do problema, e para calcular o segundo autoestado a gente vai usar ortogonalização de Gram-Schmidt, que vocês devem conhecer também. Né? E a última parte eu vou falar um pouco de isolantes topológicos, introduzir o que são os isolantes topológicos, de modelo VHZ, e usar métodos numéricos para calcular a estrutura de bandas, calcular o primeiro número de Chern, né, o invariante topológico, e mostrar o surgimento dos Z-states. Então, aqui tem algumas coisas um pouco mais interessantes, mas os três tópicos são bastante básicos. Tá? Eu não sei se eu estou subestimando um pouco aqui a audiência, mas eu peguei aqui da minha sequência de trabalhos, de aulas, três tópicos que eu achei que são bons para introduzir, e tem um pouquinho de coisa um pouquinho mais avançada para quem está mais interessado. Mas não peguei tópicos muito avançados, não. E aqui eu coloquei uma ilustração mineira dos invariantes topológicos, se vocês me permitem, que a xícara é diferente do queijo, e talvez isso fique claro depois que eu falar um pouquinho dos invariantes topológicos. Bom, vamos lá. Então, lembrem desse link aqui, ó, quem quiser já abrir esse link para trabalhar, ou se vocês já conhecem Python, tiver o Python instalado, podem usar a interface Jupyter ou qualquer outro editor Python que vocês acharem interessante. Ok? Beleza. Bom, antes de começar em si o assunto, eu coloquei todas as notas de aula que eu vou usar já no GitHub, tá? O link está lá no resumo do minicurso, e aqui já tem todas as respostas. Tá? Então, realmente, tudo que eu vou mostrar está implementado aqui, já nessas três pastinhas, com todos os códigos. E, para quem for trabalhar com o Google Colab ou qualquer outro editor, eu queria dar uma sugestão, que é a seguinte, deixa eu trocar de tela aqui. Eu abri aqui, ó, a página do GitHub com os meus códigos, e aqui eu abri o Google Colab.
Então, para vocês acompanharem de forma prática, vocês podem ignorar a minha apresentação por um tempo, por exemplo, tá? Cria um novo notebook, né, um novo arquivo aqui no Google Colab, e ele vai abrir a interface Jupyter do Python, tá? Vamos lá, abriu. E aí vocês podem, por exemplo, aqui eu vou começar com a introdução ao Python. Vamos pegar aqui o arquivo Operações Básicas. Vocês vão ver o código aqui. Se quiserem ir acompanhando e executando enquanto eu falo das operações, vocês podem simplesmente copiar daqui e colar, tá lá, para ver o que acontece, tá? Para executar as células é o Shift Enter. Então, o cara copiou e colou, aperta Shift Enter que ele executa. Veja que um problema do Google Colab é velocidade, tá? Algo demorou um pouquinho, mas acho que é só a primeira vez que você executa que demora um pouco. Depois ele pega no tranco. Então, todos os exemplos que eu vou passar, vocês podem acompanhar por aqui, tá? E aí depois, quando eu for falar alguma coisa mais específica, vocês podem alternar de volta para a minha tela aqui da apresentação. Bom, aqui eu vou fechar porque eu não vou usar estas ferramentas. E mais um arquivo que eu queria abrir antes de partir para os códigos é exatamente essa questão das IDEs. Aqui eu estou listando o seguinte, é muito comum o pessoal recomendar o uso do Anaconda, que é a distribuição Python mais fácil de instalar, e eu não recomendo mais, tá? Recomendei por muitos anos, se vocês pegarem vídeos meus no YouTube antigos, eu estou recomendando o uso, e eu não recomendo. Eu acho que gera mais complicação do que facilidade. A Anaconda é uma distribuição Python muito eficiente, em particular o NumPy vem compilado com o MKL, que é uma biblioteca de álgebra linear proprietária da Intel, é muito mais eficiente que o OpenBLAS, tá? Então, por isso eu gostava do Anaconda. Só que o gerenciamento de pacotes Python dele é muito bagunçado. Ele vem com 2 gerenciadores de pacote, o pip, que é o gerenciador padrão do Python, e o conda, que é um gerenciador próprio do Anaconda, e eles conflitam entre si. Então, quando você vai fazer um uso básico do Python na Anaconda, parece tudo lindo, maravilhoso. Você começou a querer incorporar bibliotecas avançadas, fazer algo um pouquinho diferente, a sua vida fica um inferno, tá? Então, eu prefiro que a gente use o Python, né? Vai usar o Python, baixa o Python direto do site. Os tutoriais que eu tenho aqui no meu canal do YouTube, tanto para instalação no Windows quanto para Linux, abordam essa instalação do Python em si, tá? Então, quem quiser instalar para a máquina, dá uma olhada nesses tutoriais aqui. De novo, na minha página, os links estão todos lá, tá? E esses aqui estão no GitHub também, né? Esse arquivo está no GitHub. Vou pular algumas coisas. Então, a interface que eu vou usar para trabalhar com vocês é a interface Jupyter do Python, que ela abre arquivos, que a gente chama de arquivos notebook, que é semelhante à matemática que vocês viram agora na palestra anterior. A execução é em células, as figuras ficam embutidas no próprio arquivo, então é algo muito prático. Você pode usar Markdown para fazer notação, é bem prático de trabalhar. O Google Colab, que eu estou recomendando para quem não tem o Jupyter, ele usa, é algo muito parecido com o Jupyter, vamos dizer que é o Jupyter do Google. Quem olhar para os detalhes vai ver que é um pouquinho diferente, mas a ideia básica é igual à do Jupyter. Uma outra opção, para quem está começando, tem o Spyder, a interface Spyder, que é uma ótima interface, principalmente para iniciantes. Ela é subestimada, tá? Porque ela é muito simples, não tem recursos avançados, mas principalmente para um curso introdutório, ela é excelente. O código fica bem organizado, tem um ambiente de variáveis igualzinho do MATLAB, para quem já conhece o MATLAB. As figuras ficam embutidas também na interface, então é um ambiente agradável de trabalhar, tá? Só que não tem ferramentas avançadas. Quem quer ir para algo mais avançado, vai para o VS Code. Então, no dia a dia, eu uso o VS Code para trabalhar. Ele tem suporte a código Python padrão, né, código texto padrão, e aos notebooks avançados também, com Markdown e figuras embutidas. Fora isso, você consegue usar ele para programar por SSH, acessar uma máquina remota, tem várias coisas muito mais avançadas. Então, quem já está um pouco mais avançado, com certeza VS Code. E na indústria o pessoal usa muito o PyCharm, porque ele tem ferramentas ainda mais avançadas. Só que ele é pesado. Se a sua máquina é um pouquinho mais velha, o PyCharm vai ficar um pouco pesado. Eu não uso, então nem vou falar muita coisa, porque eu não gosto do tão pesado que o PyCharm é na minha máquina, tá? Então, VS Code para quem quer ir mais avançado, mas aqui nós vamos trabalhar no Jupyter, tá?
No meu canal também, de novo, vocês encontram tutoriais de como usar o Jupyter e como usar o Spider. Eu não fiz até hoje um tutorial do VS Code, no futuro talvez eu faça, tá? Mas o Jupyter e o Spider estão lá para os cursos introdutórios. Aqui eu vou falar mais do Jupyter, não vou falar do Spider, por questão de tempo, ok? Beleza. Acho que aqui eu posso fechar já e voltar para a minha outra tela aqui. Bom, essa aqui é a minha página, mas acho que vocês não tem nada que eu possa... Bom, só para adicionar aqui, né? Eu tenho links de tutoriais, de notas de aula, de física computacional, que vocês podem usar para complementar o que eu vou apresentar aqui. O meu canal do YouTube está aqui, o link, vocês não terem que decorar esse link longo. E os repositórios Gits, que tem vários códigos, vários exemplos também que eu vou armazenando lá. Tá? E aquele portal, o atalho, né, do portal na extensão do Chrome está aqui também. Bom, beleza. Chegamos aqui no Jupyter. Então, eu queria começar do básico, que é a operação do Jupyter em si. Então, o Jupyter é esta interface, e aqui você tem um navegador de arquivos. Eu já estou na pasta com o código que eu vou trabalhar, aumentar a fonte só. E aqui eu poderia criar um novo arquivo, clicando aqui em Notebook, Python 3, mas eu vou já abrir um arquivo existente, que é esse arquivo das operações básicas. Ok? Minha máquina parece um pouco lenta, mas beleza. Então, veja, o legal do Jupyter é exatamente isso daqui. Ó. Eu posso misturar texto com linguagem de Markdown junto com o código. Já estava com o negócio aberto aqui e já fechei. Então aqui eu posso ver que os links ele converte para links. Quem não conhece a linguagem de Markdown também, depois dá uma olhada em tutoriais de Markdown, que ele permite você formatar as coisas, usar LaTeX também na anotação. E aqui nos tutoriais eu deixei links para outros tutoriais que são interessantes vocês seguirem depois. Eu vou passar rápido por várias coisas triviais aqui e vou parar em algumas coisas mais avançadas. Se alguma coisa que eu achar que é trivial não for, vocês me interrompam, por favor. Ok? Eu não estou vendo o chat aqui, deixa eu só ver como é que eu abro o chat, caso alguém escreva aqui alguma coisa. Aqui. Beleza. A gente pode te avisar, professor, caso tenha alguma pergunta no chat. Tá, mas eu deixei aberto aqui já, eu posso virar a cabeça e olhar já, tá? Mas qualquer coisa, só avisar. Então, bom, primeira coisa, a atribuição é algo bem trivial, né? Então, essas três linhas aqui está dizendo que a variável A vai receber o número 3, a variável B vai receber o número 4, e aqui, só para introduzir uma anotação, a variável C vai receber A ao quadrado mais B ao quadrado. Essa é uma coisa que muda de uma linguagem para outra. A exponenciação em Python é 2 asteriscos. Em outras linguagens, pode ser, em matemática, por exemplo, é o circunflexo, né? Então, em Python é 2 asteriscos, e aqui eu vou dar um print no valor de C. Então, algo bem trivial. Vocês podem ir acompanhando e executando aí essa parte bem básica. Então, aqui ele executou. De novo, para executar é Shift Enter. Ok? Bom, o if e o else também é bem trivial, pegando as variáveis A e B lá. Então, se A maior que B, imprime A maior que B. A única coisa que eu quero chamar a atenção aqui da anotação é que termina o bloco de ifs e loops terminam com 2 pontos, e o bloco a ser executado, caso verdadeiro, está separado por um tab. Então, esse espaço aqui, essa indentação, é um tab. Então, se eu tivesse escrito assim, ia dar pau. Ele vai falar que tem um erro de indentação. Então, aqui eu preciso indentar para ele identificar aquele bloco como o bloco do verdadeiro. Assim como aqui eu tenho else if A menor que B, esse é o bloco do falso. E o último bloco, caso contrário, né, caso nenhum dos ifs seja satisfeito, está aqui embaixo, todos eles com um tab. Então, aqui eu tinha colocado o A igual a 3, o B igual a 4, então o B é maior do que A, então ele vai escrever aqui B maior do que A. Ok? Vou passando rápido, se qualquer coisa vocês me avisam. Avançando aqui. Os tipos de variáveis são importantes. Então, eu tenho um tipo de variável x igual a 5. Quando eu escrevo assim, o x vai ser um tipo inteiro. O y igual a 4.2 vai ser do tipo float, ponto flutuante. Então, variáveis que simulam variáveis reais.
Este aqui, eu coloquei aqui o número de Avogadro, um tipo float também, chamando a atenção que aqui eu escrevi 6.22 e a 23. Isso daqui significa 6.022 vezes 10 a 23. É uma pequena anotação para quem não está acostumado. E 23 é 10 a 23. E menos 23 seria 10 a menos 23. Tá? E a anotação para números complexos é o J. Em algumas outras linguagens seria o I. Então, aqui usa-se o J para números complexos. Então, esse Z aqui é 3 mais 4I, tá? É complexo. E strings são definidas pelas aspas. E eu posso usar o comando type para identificar o tipo das variáveis. Então, se vocês quiserem executar aí, o tipo de x é inteiro, o tipo de y é ponto flutuante. Tá? Perceba que se o x for, o y fosse 5.0, ele consideraria como ponto flutuante não inteiro. Uma vez que eu ponho o ponto, ou só o ponto, mesmo que seja do zero, ele já considera como ponto flutuante e não como inteiro. Então, é uma aproximação de uma variável real. Aqui algo um pouco menos trivial. Eu coloquei aqui, sempre se lembre de que pontos flutuantes são aproximações binárias para números reais. Então, eu queria mostrar algo um pouco menos trivial e ver se vocês conseguem identificar o que está acontecendo. Aqui eu vou escrever o seguinte, primeiro exemplo, deixa eu dar um espaço aqui. Primeiro exemplo, o x igual a 0.1, o y é 3x e o z é 0.3. Parece bem trivial, né? Aí eu vou perguntar aqui, o duplo igual, né, para verificar a igualdade, será que o z é igual a 0.3? É verdadeiro ou falso? E será que o z é igual ao y? Verdadeiro ou falso? Bom, quanto que vale y? Imagino que 3 vezes 0.1 seja 0.3. Né? Então, será que... E o z eu escrevi explicitamente 0.3. Z é igual a 0.3? Verdadeiro ou falso? Alguém quer se manifestar? Verdadeiro. Óbvio, né? Verdadeiro. E o z é igual ao y? Falso, vai ter um erro de truncamento. Vai ter um erro de truncamento. Beleza. Então, alguém já sabe a resposta. Não sei se todo mundo já sabe. Então, de fato, o z deu 0.3. O z não deu igual ao y. Então, que truncamento é esse que ele está falando? Fora ele que já falou truncamento, alguém sabe a resposta? Eu dei a dica aqui em cima que os pontos flutuantes são aproximações binárias. Então, a gente tem que tomar um cuidado, que é o seguinte. Quando eu escrevo 1/3, por exemplo, se eu escrevesse 1/3, quanto que é 1/3? 0.33333 é uma dízima periódica, né? Se eu fazer 1/3 vezes 3, dá 1. Mas se eu pegar o 1/3, que é uma dízima periódica, e truncar essa dízima periódica e multiplicar por 3, não vai dar 1. Vai dar 0.999999. Então, basicamente, é o que está acontecendo aqui. Mas cadê a dízima periódica? Vamos pegar um outro exemplo. X igual a 0,25, y igual a 3x, z igual a 0,75. Vai ter erro de truncamento agora? Será que agora vai dar falso aqui o z igual a y? Os dois deveriam ser 0,75. Mas agora não dá erro de truncamento. Por que que neste caso, quando o x era 0,1 e o z era 0,3, deu esse tal erro de truncamento, mas neste caso aqui não deu? Mesma pessoa que falou do erro de truncamento antes sabe responder? Porque dessa vez estou pegando uma fração que não dá dízimo em binário, né? Exatamente. 0,25 é uma fração que não dá dízimo em binário, e 0,1 é uma fração que dá dízimo em binário. Como é que a gente vê isso? Então, aqui eu coloquei a solução. No primeiro exemplo, o 0,1 é uma fração, repeating fraction, né, uma dízima periódica na base 2. Então, o 0,1 em binário é essa loucura aqui, ó. 0,00001. Por que que é isso? Porque é 2 elevado a 1, 2, 3, 2 a menos 4, mais 2 a menos 5, mais 2 a menos 8, mais 2 a menos 9, e assim por diante. São as potências aqui de como você escreve esta fração aqui em binário.
E se eu pegar, veja que é uma dízima periódica aqui, ó, esse objeto é que se repete, 1, 0, 0, 1, 0, 0, e vai continuar se repetindo. Então, se eu pegar essa dízima periódica e truncar nestas casas aqui e converter de volta para a base 10, dá 0,99999. Não, perdão, 0,99 e esse resto aqui. Agora, se eu pegar o 0,25, é 2 a menos 2. Né? Então, 2 a menos 2 em binário dá 0,01. Né? Segunda casa decimal é o menos 2 aqui. Então, é a base, né, 2 elevado à casa decimal, que está aqui, que é a casa menos 2. Já dá o 0,25. E, obviamente, você não vai ser louco de ficar verificando se cada ponto flutuante que você escreve é uma dízima periódica ou não em binário. Se é um número exato em binário ou se é um número aproximado em binário. Então, a regra para pontos flutuantes, que eu quero que vocês memorizem de agora em diante para sempre em qualquer linguagem, é que você nunca faz comparações de número flutuante z igual a y. A comparação de número flutuante sempre tem que ser baseada no número pequeno. Então, aqui eu defini um número pequeno como sendo 10 a menos 12, e eu vou verificar se o z é igual a y, se o módulo abs de absoluto, se o módulo de z menos y é um número pequeno. Então, neste caso, se eu fizer a comparação deste jeito, agora sim o z é igual ao y, nos dois casos, tanto no primeiro aqui em cima, quanto no segundo. Então, a primeira mensagem que eu queria passar é essa: lembre-se sempre que, trabalhando com cálculo numérico, tudo é aproximado. Beleza. Uma outra brincadeira aqui, rapidinho. As operações, então, soma, subtração, multiplicação e divisão é padrão, multiplicação é asterisco, divisão é a barra. A exponenciação, eu já falei, é duplo asterisco. Esqueci de falar também da potência em 10, já falei ali em cima, tinha que estar aqui também. Então, 1e, desse duplo asterisco aqui, eu poderia escrever como 1e10 também, né? Esse objeto aqui eu poderia marcar como sendo... perdão, 1e10, ou, perdão, 2e10, é a mesma coisa. Atribuição, então, o igual simples é atribuição, e eu tenho outras atribuições mais avançadas, quem programa em C vai reconhecer, mais igual, menos igual, vezes igual e dividido igual. Aqui eu coloquei um exemplo, o x vezes igual a 3 é x recebe x vezes 3. E mesma coisa para as outras. Ali onde você colocou 2 é 10, não seria 2 vezes 10 elevado a 10? Isso. Perdão, misturei a... perdão, um pouquinho de pressa, você tem razão, falei errado. Tentei trazer o exemplo lá de cima aqui para baixo e me baguncei, desculpa. Aqui é 2 elevado a 10, o outro é 2 vezes 10 elevado a 10. Perdão, volta atrás. Ok, avançando aqui, então essa atribuição, x vezes igual, é x igual a x vezes 3. As comparações, então, o igual simples é a atribuição, a comparação é duplo igual, diferente é exclamação igual, maior, maior igual, menor, menor igual, e as operações lógicas e ou e inversa, né, o not, vocês devem estar acostumados, e outras linguagens também estão aqui. Uma comparação que não é padrão nas outras linguagens, que é a novidade aqui numa linguagem um pouco mais alto nível, que é a comparação de membership, né, de conteúdo. Eu posso pegar Pessoal, minha máquina está extremamente lenta. Deixa eu fechar algumas coisas aqui. Desculpa, gente, só um segundo. Quero ver por que está tão lento assim. Se é só o zoom. Ok. Vamos ver se volta agora. Então, eu posso pegar, por exemplo, essa lista 3, 2, 9. É uma lista de 3 números, uma lista do Python. E eu posso verificar, existe 5 nessa lista 3, 2, 9. Ele vai falar que é falso. Mas se eu colocar o 5 aqui no meio, ele vai falar que é verdadeiro. Então, ele faz uma verificação no conjunto, né? Se o objeto está no conjunto. Um outro exemplo simples aqui são as divisões, que são muito úteis, né? O módulo e a floor division, que retorna, né, 17 por 5 dá 3, porque 3 vezes 5 é o mais próximo de 17 que você chega no inteiro.
e 17 módulo 3 é o resto da divisão, né, dá 2. Então, 17 por 3 dá 5 e sobra 2. Então, você tem essas opções aqui para fazer esse tipo de conta, que é bastante útil em vários algoritmos. Bom, como eu falei, as listas em Python. Então, listas em Python, veja, aqui eu criei uma lista de compras, bananas e laranjas, que é uma lista de strings, e eu posso fazer manipulações dessa lista. Então, uma manipulação eu posso adicionar coisas nessa lista, e eu vou adicionar de duas formas diferentes. Então, eu começo com uma lista de 2 objetos, bananas e laranjas, e eu vou adicionar maçãs. Então, eu posso pegar essa lista, frutas, e colocar um append, maçãs, ele vai agregar nessa lista mais um elemento, ou eu posso somar nessa lista. Para somar a lista, para somar na lista, eu tenho que somar uma lista na outra. Então, a variável frutas aqui já é uma lista, e para eu colocar aqui as uvas, eu tenho que colocar ela dentro de uma lista também. Então, por isso o colchetes em volta. E as listas têm uma propriedade interessante, que é ordenamento. Então, aqui eu posso ordenar as listas, ele vai ordenar, obviamente, por ordenação alfabética. Alguns comandos aqui. O comando len retorna o tamanho da lista. O colchetes é usado para indexar a lista. Então, colchetes 0 retorna o primeiro elemento da lista, que é maçã. Por quê? Porque eu ordenei a lista. Tá? Não é banana, é maçã, porque eu ordenei. E o -1 retorna o último elemento. -2, o penúltimo. -3, o antepenúltimo. E assim por diante. Tá? Eu coloquei essa lista boba aqui com bananas e maçãs para dizer o seguinte: lista em Python é literalmente uma lista, não é um vetor. Tá? É uma lista e a lista pode conter qualquer coisa. Então, pode conter números, pode conter strings, pode conter números de diferentes tipos. Então, se eu exibir aqui a lista completa, tá, esses 4 elementos, e eu posso anexar aqui o número 5, por exemplo. Então, essa minha lista agora possui 4 frutas e o número 5, e eu posso agregar agora, sei lá, um número complexo. E ela contém agora o número complexo. Eu posso piorar ainda, que eu posso agregar dentro dela uma outra lista que contém, sei lá, 1, 2, 3. Então, na minha lista contém outra lista aqui dentro. Então, listas em Python é um objeto extremamente promíscuo. O que você colocar, ele está aceitando. Tá? É feito realmente para você listar objetos de quaisquer tipos que você queira. Certo? Muito cuidado, porque muitas vezes na física a gente quer trabalhar com vetores, a gente não pode confundir lista com vetores. As listas permitem a gente fazer coisas interessantes. Então, eu tenho lá as frutas, né? Eu já baguncei as minhas frutas com esse bando de coisa que eu coloquei aqui, mas beleza, tá tudo isso daqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou imprimir na tela, eu vou fazer um loop. Então, um loop em Python, eu posso escrever da seguinte forma: um loop, a variável que vai receber os elementos do loop e a lista. Então, o Python, em geral, faz o loop em listas. Tá? Então, aqui eu vou pegar aquela lista que está lá em cima e vou pegar para cada elemento da lista, ele vai rodar o loop e rodar esse comando, que é simplesmente escrever na tela o conteúdo das minhas listas. Então, pegou aqui cada elemento e executou. Aqui eu tenho uma lista numérica, então são 3 números. Então, eu vou fazer o loop nas listas 4, 5 e 10. Ok? Avançando aqui. Eu posso, não, eu já vi o membership nas listas, né? Então eu posso verificar se tal objeto está na lista e combinar com o if. Acho que esse aqui ficou repetido, já tinha mostrado lá em cima. Né? E o que mais interessa para a gente, lista sobre números. Então a gente usa esse comando range do Python, que eu posso usar de 2 formas, ou de várias formas. Aqui em cima eu estou passando o comando para fazer um loop que vai começar no número 3, vai até o número 15, entre aspas, e vai em intervalos de 2 em 2. Então, essa notação, com 3 índices, é um intervalo que vai de A até B com passos S. Então, o passo aqui é 2. A única coisa a atentar, que é importante, é que o intervalo sempre vai ser um intervalo semiaberto. Tá? Então, ele vai de A até B, incluindo A, e jamais inclui B. Então, se eu imprimir esse cara na tela, ele vai imprimir 3, 5, 7, 9, 11, 13, não imprimir o 15, porque é sempre um intervalo semiaberto. O último elemento nunca está incluso. E aqui eu posso fazer um loop sobre, se eu fizer um range n, onde n é um número, aí ele implicitamente começa de 0 e vai de 1 em 1.
Então, aqui, len fruits é o tamanho do vetor, o tamanho da lista fruits, né? E ele vai imprimir aí, para cada índice numérico, o conteúdo do vetor. Tem uma pergunta aqui. Como imprimir o /n no fim? O Aaron perguntou, né? Para imprimir matrizes, não se preocupa, quando você tiver uma matriz, vai ser automático. Não precisa do /n, tá? A gente vai chegar num NumPy daqui a pouco, e aí isso vai ficar mais claro. E aqui eu criei o último tópico aqui, as funções. Então aqui eu criei uma função Bhaskara, que recebe os coeficientes A, B e C e retorna as raízes de Bhaskara. Eu usei o Bhaskara porque tem algo interessante. Então, primeira coisa, a documentação de função, a gente sempre coloca desta forma aqui. Então, esse objeto eu coloco aqui a descrição da função, defino o que são os coeficientes de entrada e defino o que vai ser a saída. Então, ela recebe os coeficientes A, B e C e retorna as raízes de Bhaskara. A documentação de função é interessante pelo seguinte, eu vou executar aqui e voltar um pouquinho. Se eu escrever aqui Bhaskara e apertar Shift Tab, ele abre essa janelinha e aquela documentação que eu coloquei no começo da função aparece aqui para mim. Então, em qualquer lugar do meu código, eu posso lembrar da definição da função olhando para essa docstring da função que eu mesmo defini lá embaixo. Então, é algo muito prático para você manter o seu código organizado. O que essa função faz? Bom, veja, ela calcula o determinante da função, b² menos 4ac. Aqui eu tomei a raiz com potência meio, tá? E calcula a raiz, menos b mais delta sobre 2a, menos b menos delta sobre 2a, x1 e x2 são duas raízes, e ela retorna as duas raízes. Note que a função também, o bloco da função começa com 2 pontos, e ela é definida pela indentação. Né? Então aqui ele retorna duas raízes. Isso pode ser novidade para quem trabalha em C, ou Fortran, ou linguagens de mais baixo nível, que aqui eu posso retornar duas variáveis. Não necessariamente uma só. Por isso que eu usei esse exemplo. Então, aqui eu rodei o Shift Enter para definir a função, e aqui eu vou chamar a função. Então, veja que eu estou rodando a função com esses parâmetros, A igual a menos 1, B igual a menos 5, C igual a 6. Ele vai executar o que está ali dentro e vai retornar as duas raízes que eu vou atribuir às variáveis R1 e R2 e imprimir elas na tela. Então, está aqui. As raízes são 3 e 2. Agora veja que eu defini aqui o C, eu defini um valor padrão. Esse C igual a 0 significa que se eu não passar a variável C, ele assume como sendo uma variável padrão igual a 0. Então, se eu chamar aqui, em vez de 6, eu chamar 1 menos 5, ele vai retornar outras raízes, que são as raízes para A igual a 1, B igual a menos 5, C igual a 0. E se eu passar 7.25, eu escolhi esse número à toa, porque aí as raízes são complexas. Então, ele já dá conta de todas as possibilidades aqui dentro. Né? Mas esse exemplo eu queria passar duas coisas. O que é o docstring, que eu mostrei lá em cima, que quando você aperta Shift Tab, ele mostra aqui para vocês o que você escreveu lá, para você se lembrar o que é a função, o que são os parâmetros de entrada e o que são os parâmetros de saída, e lembrar que funções em Python podem retornar mais de uma variável. Ok. Uma outra coisa um pouco menos trivial são as funções lambda. Então, a função lambda é a seguinte, aqui eu defini uma função padrão, então eu criei uma função que eu chamei de quadratic, que recebe ax e calcula 5ax quadrado. Tá? E aqui eu criei uma outra função, que eu vou chamar de square, que faz a mesma coisa. Tem nomes parecidos? Se eu rodar, olha, as duas fazem a mesma coisa. A recebe 1, x recebe 2, e calcula esse objeto aqui que dá 20. O que eu chamo de função lambda é esse objeto aqui, que é uma função compactada numa única linha. Tá? Então, o lambda é uma palavra-chave do Python, que você passa para ela os argumentos da função, e ela constrói para você uma função que retorna o que está aqui na frente. Ok? Então, é exatamente a mesma estrutura, tá? Só que numa forma compactada, e ela é muito útil em diversos aspectos. Nos tutoriais, vocês vão ver muito essa função aparecendo, principalmente em tutoriais mais avançados. Tá? Bibliotecas. Então, a gente vai usar muito a biblioteca NumPy. Então, para importar a biblioteca, você pode importar uma única função da biblioteca. Por exemplo, dentro do NumPy, você tem a função raiz quadrada. Então, se eu importar dessa forma aqui, da biblioteca NumPy, importar a raiz quadrada, aí eu posso chamar automaticamente raiz de 2 aqui. E se eu importar
Desta forma, então, eu importo o NumPy como NP, então eu dou um apelido para o NumPy. Aí todas as funções do NumPy que eu quiser usar, eu tenho que colocar o NP ponto na frente. Então, se eu executar aqui, raiz de 2 deu 1.4, raiz de 4 deu 2. Então, para importar bibliotecas, a forma preferencial de importar é sempre essa daqui, sempre com o alias. Tá? Se você, ainda mais se você está começando, sempre usa o apelido alias, né, para fazer o import das bibliotecas. Algo um pouco menos trivial são os comprehensions. Então, aqui eu criei uma função lambda. Então, o f vai receber uma função que recebe o parâmetro i e retorna i quadrado. E aqui eu fiz um comprehension, já usando um pouquinho do NumPy, que eu vou pegar o comprehension cria uma lista, tá? Deixa eu mostrar aqui fora. O comprehension cria uma lista, então ele é um for compacto, então ele vai executar, ele vai pegar e vai, para cada i na lista de 0 a 4, não inclui o 5, ele vai executar essa lista, e vai executar o fi, e vai salvar o valor de fi, que é o i quadrado, para cada elemento dessa lista. Então, sei lá, 0, 1, 4, 9, 16. Ok? Isso é uma lista, e eu posso pegar essa lista, só para vocês verem aqui de novo, ó, se eu rodar o type, é uma lista, e se eu pegar essa lista e rodar um NumPy array, ela passa a ser um vetor. Então, eu chamei aqui de A-vector. Né? Tecnicamente, parece a mesma coisa, lista e vetor. Se eu rodar o type A-vector, vocês já vão ver que é diferente. Esse aqui é um vetor do NumPy, que é o chamado N-dimensional array. É um vetor, nesse caso é unidimensional, mas por padrão é N-dimensional. E o comprehension é basicamente essa estrutura de um loop compacto, que executa o que está aqui no começo para cada elemento do loop que está passando aqui fora. Ok? E já retorna uma lista automaticamente. Muito útil para você construir vetores e matrizes. Para ficar mais claro, ó, isso que está aqui em cima, esse comprehension, é equivalente a esse loop em que eu inicializo o meu vetor como um vetor de zeros de 5 componentes. Então, essa linha aqui, ela me retorna um vetor de 0 de 5 componentes. E aí, para cada componente, então, i de 0 a 4, começando do zero sempre, ele vai pegar a componente i do vetor é igual a fi. Então, essas 3 linhas que estão aqui é equivalente a essa única linha que está aqui em cima. Tá? E ele retorna exatamente o mesmo vetor. Ok. Essa aqui é uma outra forma que eu vou pular, porque we don't like this approach. Essa aqui não é a forma adequada de criar listas em Python, então a gente nunca vai fazer desse jeito. Quem quiser olhar, depois está aí tá salvo no GitHub para ver o que está escrito aqui. Quem tiver dúvida, pode me perguntar depois. Oi? Eu tenho uma pergunta, se tem como usar a biblioteca sem ficar chamando NP nas funções? Não é recomendado. Você pode fazer from NumPy import asterisco, ele vai importar toda a biblioteca do NumPy e aí você pode chamar direto, mas não faça isso. Acostume-se com o NP. É chato, tá, mas acostume-se com ele. Então, Porque tá. você pode ter 2 bibliotecas com nomes de funções iguais e elas vão entrar em conflito se você faz isso. Entendi. Entendi. Obrigado. Acostume-se com o NP. Eu tenho uma dúvida. Dá para usar a notação de comprehension para colocar mais de um loop? Por exemplo, IJ? Sim. Fazer matrizes? Sim. Estou chegando lá. Só para deixar claro aqui, ó, eu poderia fazer a mesma coisa dessa forma, sem o comprehension. O NumPy tem um comando dentro dele, que é o aRange, em vez de range, que retorna uma lista do NumPy. E este objeto aqui, ó, olha que interessante. Esse objeto é uma lista de pontos, né, de 0 a 4. E se eu chamo a função, se eu calculo a função passando como parâmetro não o valor de i, mas passando a lista de pontos, ele já executa a função para cada um dos pontos. Esta operação é chamada de broadcast, que ela vai executar a função para cada elemento da lista automaticamente. Não é toda função que faz isso. Tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu vou mostrar um exemplo onde ela falha. Mas essa aqui é a forma mais prática de fazer a mesma coisa que estava lá em cima sem o comprehension. E o que você perguntou aqui, para fazer matrizes ou tensores. Então, eu vou recriar a minha função f, vai ser uma função de 2 variáveis, i e j, e para o exemplo ficar claro, o i vai ser o número real, o j vai ser o número imaginário. Então, a função vai retornar i mais jj. Tá? O segundo j é o número imaginário. Tá?
E eu vou fazer uma matriz 3x3. Então, eu vou criar uma lista de 3, uma lista 0, 1, 2, né, range 3, que vão ser as colunas, uma lista 0, 1, 2, que vão ser as linhas. E aqui eu fiz o comprehension, mas eu quebrei em 4 linhas para ficar mais legível. Podia ter posto tudo numa linha só, tá? Mas por legibilidade eu quebrei em 4 linhas. Então, eu estou convertendo a lista para NumPy Array, para que vire uma matriz. E aí eu vou fazer 2 loops. Então, eu tenho 2 colchetes. Vamos olhar um por um. O colchete interno, eu vou percorrer as colunas. Então, eu vou calcular a função f de j para j em colunas. Colunas é a minha lista de colunas. E aí, para cada coluna, eu vou retornar, eu vou fazer uma lista nas linhas. Tá? Então, o loop interno é nas colunas, o loop externo é nas linhas. E aí eu converto para a matriz e a gente verifica. Quem perguntou do barra n lá, ó, pode dar o print que automaticamente ele quebra. Tá? Não precisa do barra n. Então tá aqui, ó, veja que o número real, que é o i, representa as linhas, o j, que é o número complexo, representa as colunas, nessa construção aqui. Quem não gostar do comprehension, isso é equivalente a isso daqui. Ó. Eu crio uma matriz de zeros, de tamanho 3x3, tipo complexa. Quando você for usar complexo, você tem que passar o dtype, data type complexo para NumPy, para inicializar essa matriz como complexa já. E aí eu faço um loop em i, faço um loop em j, e eu falo que o elemento ij da matriz recebe a função f de ij. Você falou que ele parece que ele está imprimindo uma lista de listas. Parece, é a anotação da impressão só, tá? Se eu não colocar o print, aí ele retorna como um array do NumPy. Quando você coloca o print, aí ele exibe só o conteúdo. Mas é bom que você chamou a atenção, tá? Uma questão, é o print que faz isso, ele imprime só o conteúdo por simplicidade. E, bom, de novo, então aqui é a mesma coisa, né? Deixa eu dar o mesmo resultado. O elemento ij recebe f de ij, num loop mais extenso. Aí é uma questão de preferência, usar o comprehension ou não. O comprehension ele torna o código mais rápido, tá? Na verdade, não é questão de preferência, não, deixa eu deixar mais claro. O Python é uma linguagem interpretada, então toda vez que você escreve um for, o código fica mais lento. Então, o comprehension é uma forma de deixar o for um pouquinho mais rápido no Python. Pouca coisa, mas ainda é um for. Tá? Mas ele é um pouco mais rápido do que um for explícito. Dicionários eu vou pular, porque a gente não vai usar, mas está aqui, quem quiser ver o que são dicionários. E aqui eu passei um exercício do código fatorial que eu vou deixar para vocês fazerem em casa. Então, eu queria que vocês tentassem fazer de hoje para amanhã, resolver esse exercício aqui. Escrever uma função, então vocês vão só completar esse código, só podem escrever aqui, tá? Então eu quero que vocês façam um código usando um loop for, ou um loop while. Eu não falei sobre while, mas nos tutoriais Python vocês podem ver o loop while também. Eu prefiro usar o loop for, tá? Então vocês podem fazer um loop aqui que vai pegar essa função e em vez de, o meu está retornando 1, né? Em vez de retornar 1, eu quero que retorne o valor correto do fatorial, que é esse daqui. Aqui eu estou usando o comando fatorial de dentro do NumPy para pegar o valor correto, mas quero que vocês façam a própria função para testar se vocês estão por dentro aí dos loops e tudo mais. Tá? Então isso aqui fica de exercício de hoje para amanhã. Se alguém tiver alguma dúvida, me avisem. Eu estou com o Slack aberto, vocês podem mandar mensagem no Slack, se tiverem dúvidas ao longo do dia, ou amanhã vocês me mostram se conseguiram ou não. Bom, deixa eu passar para uma próxima parte aqui. Eu tenho mais quanto tempo? 10 ou 15 minutos? Tem mais 10 minutos. Estou aqui com o tutorial do NumPy, mais explicitamente. Minha máquina está ficando muito lenta, gente. Toda vez que eu abro, não sei porquê. Então, de novo, aqui eu vou importar o NumPy e aqui eu vou importar a biblioteca Time para medir o tempo de execução de alguns comandos. Só para chamar a atenção, de novo, aqui ó, a lista. Criei uma lista que tem um monte de coisa, gatos, cachorros, números complexos, números imaginários e frutas. Né? Então, é uma lista completamente heterogênea. Listas do Python são uma bagunça, podem ter qualquer coisa. E, de novo, eu posso anexar coisas na lista. Né? Anexei aqui o número 10. Eu posso indexar a lista. Indexação de lista e de vetor é a mesma coisa, colchetes e o índice que eu quero, sempre começando de 0 e o -1 corre de trás para frente. Negativo vai de trás para frente. Eu posso indexar intervalos, então, do segundo até o quinto elemento, de novo, intervalo semi-aberto, não incluir o último, ou eu posso indexar pulando de 2 em 2.
Tá? E aqui eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, se eu pegar uma lista e multiplicar por 2, eu estou duplicando a lista e não multiplicando os elementos por 2. Então, se eu tenho a lista 0, 1, 2 e eu multiplico ela por 2, eu fico com duas listas 0, 1, 2. Enquanto que se eu tenho bom, deixa eu pular aqui a anexação, que eu já falei. Também já falei da anexação, estou repetindo um pouquinho aqui. Se eu tenho um vetor agora, o vetor do NumPy 0, 1, 2, eu multiplico por 2, eu multiplico o vetor por 2. Então, insistindo aqui, lista do Python é uma lista, como se fosse uma lista de compras. Multiplicar por 2 e fazer um xerox. Enquanto no Python, array é um vetor. Multiplicar por 2 é multiplicar por 2 o vetor. Tá? Eu posso somar vetores também, né? 1, 0, 1, 2 com 3, 4, 5, eu estou somando os vetores. A multiplicação de vetores, eu queria chamar a atenção. Se eu tenho o VEC1, que é o 0, 1, 2, e o VEC2, que é o 3, 4, 5, se eu faço o produto deles, não é o produto escalar, o produto deles é o produto que eu vou chamar de element-wise, elemento por elemento, que ele faz 0 vezes 3, 1 vezes 4, 2 vezes 5. E esse é o resultado. Tá? Então, o asterisco é um produto ponto a ponto, ou elemento por elemento. O produto escalar vai ser o V-dot, e o produto vetorial vai ser o cross, né? Cross product. Vocês podem fazer a continha aí e ver que esses vetores aqui, produto escalar dá 14, produto vetorial dá este objeto. O broadcasting eu já ilustrei, mas eu queria mostrar aqui o tempo de execução. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um broadcast que eu vou começar com uma lista vazia, y1, e eu vou anexar nela, quantos elementos tem aqui? 1 milhão de elementos nessa lista. Minha máquina está lenta, estou preocupado agora com isso aqui. Vou tirar um 0, tá? Eu vou executar e medir o tempo de eu criar uma lista vazia e anexar um elemento de cada vez nela dentro de um loop longo. Vamos ver quanto tempo demora para executar. Bom, estava preocupado que estava lenta, mas foi rápido. Vou pôr o 0 de volta. Então demorou meio segundo. Razoável. 1 milhão de elementos, meio segundo, parece rápido. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o NumPy. Eu vou criar um vetor de zeros, então já inicializa com o tamanho correto, e eu vou colocar que o y de cada elemento vale x². É a mesma coisa, vai calcular aqui o x², né? Só que em vez de anexar, eu vou começar ela e vou só incorporar, só carregar os valores dos seus elementos de matriz. Mesma coisa, tá? Deu uma pequena diferença porque minha máquina está com o CPU usando muito, então a medida de tempo não é perfeita, mas deu meio segundo também. Agora eu vou usar o NumPy para valer, usando os broadcasts do NumPy. Então eu vou criar, o meu XS vai ser uma lista de 0 a n, automática do NumPy, e eu vou usar o broadcast, que eu vou calcular o x² para todos os elementos, né, fazendo um mapa da potência para cada elemento usando... Veja que não tem for aqui, né? A grande diferença aqui é que não tem o for. Ele vai fazer o broadcast, ele vai atuar com o quadrado em cada elemento do vetor sem fazer um for. E isso demora 2 zeros a mais, 2 zeros a menos, né? Então, 100 mil vezes mais rápido, evitando os loops. Sacaram? Esta operação de broadcast, ela funciona para qualquer função do NumPy e funciona para praticamente qualquer função que você for fazer, a menos de alguns probleminhas. Tá? Funções simples sempre vai funcionar esse broadcast. Então, o broadcast simplesmente se você passar um vetor como argumento, ele vai executar aquela função para cada elemento do vetor, automaticamente, e retorna um vetor com os resultados. Tá? Um exemplo disso é a integral. Se eu for fazer esta integral aqui, por exemplo, vou pegar uma integral e discretizar ela, trivialmente. Vou fazer a integral desta função aqui, 6x vezes 1 menos x, com 1 milhão de pontos, e vou fazer usando um loop. Se eu fizer ela usando um loop, aqui eu estou com medo de ficar lento. Quantos pontos eu coloquei? Não, rodou aí. Então, o resultado foi 1, 0,9, praticamente 1, e demorou 6 segundos para executar. Agora, se eu usar o broadcast, então aqui eu estou usando um outro comando do NumPy, que é o comando linspace. Esse comando ele vai retornar uma lista de pontos, e ele vai retornar uma lista de pontos de 3 a 5 com 10 pontos. Então lá, uma lista de 3 a 5, agora o intervalo é fechado, inclui o 3 e o 5, e eu tenho 10 pontos entre 3 e 5. Então aqui eu estou fazendo meu limite de integração, então é a minha integração, vai de A até B com N pontos. Aí eu vou usar o broadcast
para calcular essa função f em todos os membros dessa lista e já fazer a soma, usando o comando numpy sum para fazer a soma e multiplicando essa soma por ΔX, que eu calculei o ΔX aqui em cima. Estava aqui já. Tá? Vamos ver como é que fica esse resultado. O mesmo resultado, aqui demorou 6 segundos, aqui demorou 0,2 segundos. Então, vocês veem que usar o broadcast do NumPy é fundamental para vocês obterem códigos eficientes. O processo de criar, caso sua função não possa usar o broadcast, por exemplo, essa função aqui, que retorna o maior valor entre x e y, ela vai dar pau. Se eu executar aqui para número simples, tá? Ela pega e retorna. Qual é o maior entre 3 e 5? É 5. Qual é o maior entre 5 e 3? É 5. Então, essa aqui é simples. Mas se eu tentar passar para ela 2 vetores, aqui eu tenho o vetor 4, 5, 6, o vetor 7, 8, 9, ela vai dar pau. Porque ela não é vetorizável. Ela não permite a execução em broadcast. Porque quando eu faço a comparação, ele não sabe o que significa fazer a comparação entre 2 vetores. Aqui eu tenho o vetor 4, 5, 6, aqui eu tenho o vetor 7, 8, 9. O que significa um vetor ser maior que o outro? Eu quero saber do módulo do vetor ou eu quero saber elemento por elemento qual é maior? Então tem uma dúvida aqui. Então dá pau porque tem uma ambiguidade e o NumPy não faz esse tipo de broadcast. O que eu posso fazer? Eu posso usar o comando vectorize do NumPy, que vai dizer para ele, caso os argumentos sejam vetores, executa eles elemento por elemento. E nesse caso, ele faz elemento por elemento e retorna um vetor com o maior elemento de cada índice do vetor. Ok? Esse vectorize é muito útil para fazer diversas operações. Aqui tem uma parte de como criar vetores. Tá? Então, eu posso criar vetores. Eu já passei aqui os zeros. Né? Posso criar um vetor de 5 elementos com zeros. Eu posso criar um vetor de 5 elementos todos iguais a 1. Ou eu posso criar um vetor manualmente, passando aqui num PyArray e uma lista com os elementos que eu quero criar no vetor. O que mais? Eu mostrei aqui 2 comandos, o linspace e o arrange. Então, o arrange, ele cria uma lista de A até B, intervalo semiaberto, e o espaçamento entre os pontos vai ser ΔX. O linspace faz o contrário, ele cria um vetor de A até B, intervalo fechado, tanto em A quanto B, e em vez de passar o espaçamento, eu passo o número de pontos. Essa é a diferença principal diferença entre o arrange e o linspace, é se eu passo o espaçamento dos pontos ou se eu passo o número de pontos. Ok? Então, aqui para vocês verem, então, o arrange, vou criar um vetor de 0 a 5 com espaçamento 1, então 0, 1, 2, 3, 4. E aqui com o linspace eu vou criar um vetor de 0 a 5 com 5 pontos. E aí deu 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos. E aqui um outro exemplo, eu posso passar a opção do endpoint igual a false, que aí o intervalo do linspace fica semiaberto. Então ele vai de 0 a 5 sem incluir o 5. E aí fica 5 pontos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 pontos, mas sem incluir o 5. Isso implica que muda o espaçamento, né, entre os pontos. Bom, a indexação dos vetores. Como eu falei, a indexação Perdão. Então, só para pegar aqui, eu tenho um vetor que vai de 11 a 25, tem 15 elementos. Eu posso pegar o quinto elemento, vai ser o x4, porque começa do 0. Então, o 0 é o primeiro elemento, o 1 é o segundo elemento. Então, o x4 é o quinto elemento, que vai ser o 15 nesse caso. Se eu quiser pegar os 5 primeiros elementos, eu faço 2.5. Então, 2.5 significa do 0 até o 5. Se eu não colocar o 0 aqui, ele assume que é o primeiro. Eu posso pegar os 5 últimos fazendo isso daqui. Então, o último é o menos 1. Se eu não passar aqui, porque se eu passar o menos 1, ele faz um intervalo semiaberto, né? Pegou só até o 24. Se eu não passar, ele vai até o final. Tá? E eu posso pegar também do começo ao fim de 2 em 2. Então, pegou só os ímpares, 11, 13, 15, porque foi de 2 em 2. Então, a anotação sempre é essa daqui. Do início ao fim e o espaçamento. Se eu omitir o início, ele vai do começo. Se eu omitir o fim, ele vai até o final. Se eu omitir o espaçamento é 1. Ok? Então, aqui, do primeiro, aqui ele começa do 0. Então, aqui, para eu pegar os pares, ele começa do primeiro e vai de 2 em 2, eu pego os pares. Pegar do quinto ao oitavo, 4, 2.8. Né? E aqui, algo menos trivial, se eu quiser pegar os elementos cujos valores são maiores que 18, eu posso fazer isso daqui. X maior que 18 me retorna uma lista de verdadeiros e falsos.
E se eu passo uma lista de verdadeiros e falsos, ele me retorna só os verdadeiros. Então aqui eu estou pegando os elementos maiores que 18. Tá, o 19 até o 25. Matrizes é a mesma coisa. Então tem uma matriz de tamanho 3x5. Então eu usei o reshape para construir a matriz. Então eu peguei o nosso vetor x que estava lá e eu reconstruí uma matriz de 3 linhas e 5 colunas. Então a cada 5 elementos eu construí uma linha. Certo? Podem ver aqui a comparação. Então agora esse M é uma matriz. E a diferença é que agora eu tenho 2 índices. O primeiro índice é a linha, o segundo é a coluna. Então se eu quiser pegar a segunda linha, então eu vou pegar a linha 1, 2 pontos para todas as colunas. Terceira coluna, todas as linhas, coluna 2, que começa de 0. Né? O elemento da linha 2, coluna 3, é o 1, 2, porque começa de 0. Pequena, tem que subtrair 1 aí. Criar matrizes. Então eu posso criar uma matriz com a mão, com 2 colchetes. Né? O shape da matriz aqui é 3x3. Eu posso criar uma matriz de identidade com o comando I. E eu posso criar uma matriz um pouco menos trivial, em que eu coloco o I na identidade, uma matriz 5x5 com I na identidade. Se eu chamar I 5, K igual a 1, ele constrói uma matriz 5x5, onde a primeira diagonal superior é inteira igual a 1. Aí eu multiplico por 4, está aqui. Ela ficou 4. E se eu chamar menos 1, ele vai pegar a diagonal inferior. Menos 2, a segunda diagonal, eu multipliquei por 3, então ficou aqui. Esse A é muito útil para construir matrizes, chamadas matrizes de bandas, onde as diagonais são iguais. Estou acabando, tá, gente? Uma matriz de uns, tamanho 3x5, e uma matriz de zeros, do tamanho 3x5. Ok? Beleza. Tudo que a gente vai precisar do NumPy de fundamental está aqui. Vou fechar essa parte aqui. Fechar essa. Rapaz, minha máquina não está respondendo bem. No tutorial, eu vou continuar amanhã, tem um pouquinho aqui de Matplotlib e de álgebra linear com o NumPy. Eu peço que vocês deem uma olhada antecipada agora, podem entrar na minha página lá e pegar esse tutorial. Eu vou mostrar como fazer umas figuras bem simples, tá? Se vocês me permitem 1 minuto, só vou executar aqui para vocês verem como fazer umas figuras bem simples, fazer um gráfico de pontos, como conectar os pontos, e os pontos e as linhas, e depois como fazer um gráfico com um pouquinho mais colorido, com legenda, e o último exemplo, como fazer um gráfico de painéis. Tá? Deem uma olhada nos códigos, acho que é mais ou menos fácil de acompanhar. E na aula que vem eu quero falar um pouco mais da álgebra linear com o NumPy. O último arquivo aqui, que é o arquivo de Fourier, eu não vou falar. Nas primeiras notas de aula que eu tinha preparado, eu queria fazer algumas coisas de Fourier no curso, mas eu achei melhor não fazer. Quem quiser aprender um pouquinho de Fourier com o NumPy, tem notas extensas aqui, está bem detalhado como fazer, mas eu troquei de exemplo, então eu vou evitar falar de Fourier. Mas vou usar bastante da álgebra linear. Então, de hoje para amanhã, eu queria que vocês tentassem fazer o exercício do fatorial e dessem uma olhada no código aqui do exemplo do Matplotlib e do exemplo de álgebra linear, que tem alguns comandos que a gente vai usar, alguns eu já passei, o produto vetorial e escalar, o produto elementwise, tá? E algumas operações, como fazer produtos de matrizes, potências de matrizes a gente não vai usar, mas eu deixei aqui para vocês verem, e como resolver sistemas lineares, né, resolver esse tipo de sistema linear, e como fazer o cálculo, aqui produto escalar, basicamente, e como resolver problemas de autovalores, esse que a gente vai usar mais. Então aqui eu estou montando uma matriz e calculando os autovalores e os autovetores dela. Queria que vocês dessem uma olhada nesses comandos, para se alguém tiver dúvida amanhã, no começo da aula, a gente vê. Tudo bem, gente? Alguma dúvida, por enquanto? Professor, eu já fui aqui no link que mandaram da sua pasta ali, do seu site, e eu não estou achando essas pastas. É no GitHub, tá? Não sei qual foi o link que te mandaram. Se você está na minha página pessoal, aqui nos outros links, você pode abrir aqui no meu GitHub, tá? E lá você vai achar o link desses arquivos que eu estou trabalhando.
mas está no resumo da conferência tem o link do repositório também. É esse daqui, ó. É Gerson J. Ferreira, mini curso IFT 2001. Aí esses arquivos estão aqui, ó, dentro dessa pasta aqui. Intro Python, tem os arquivos aqui dentro. Ok? Ah, sim. Certo? E na aula que vem eu vou usar essa parte de álgebra linear para mostrar esse exemplo aqui das equações de Schrödinger. Já está aqui o exemplo também. Quem já conhece Python já se adiantar, pode dar uma olhada nesses exemplos. E a parte do modelo BHZ está aqui. Tá? Tem uns PDFs com parte de matemática está aqui dentro. Tá? E os códigos Python estão aqui prontinhos já. Mais alguma dúvida, gente? Só para esclarecer, tudo que a gente vai precisar de Python, eu passei aqui já. Só ficou faltando um pouquinho aqui dos autovalores e autovetores do NumPy. O resto é bem simples. Se não tem mais nenhuma dúvida, queria agradecer ao professor Gerson pela aula. E aí a gente continua o minicurso amanhã, né? Isso. Amanhã 2h45, né? Mudou o horário, né? Isso, acabou invertendo o horário da aula do Gerson com a aula do professor Pedro. Ok, obrigado, gente. Bom, eu tô de olho no Slack. Se vocês tiverem dúvidas, podem escrever lá também, tá? A gente agradece, professor. Obrigado.